Olá, eu sou a Elisandra. Neste vídeo, vamos conhecer as 9 características incríveis que te tornam único. Você já ouviu falar em heterocromia? Existem 3 tipos de heterocromia: a central, a setorial e a completa. A íris dos nossos olhos possui melanócitos, que são estruturas que vão se impregnando de melanina. Então, quanto mais melanina, mais escuros são os nossos olhos. Na maioria das vezes, o alto acúmulo de melanina ocorre por uma carga genética e a criança desenvolve cada olho de uma cor. A heterocromia é genética e, na maioria das vezes, a pessoa já nasce com essa condição. É uma doença inofensiva e não precisa de tratamento. Algumas estatísticas mostram que 1% da população mundial pode ter esse traço. Você conhece alguma pessoa sortuda que possui os dentes do siso? Ou você por acaso é essa pessoa? Bom, vamos voltar um pouco no passado e relembrar o que aconteceu nos tempos da pré-história. Nossos ancestrais tinham mandíbulas mais longas e mais acentuadas, porque seus dentes eram essenciais para a sua sobrevivência, já que os ajudava a mastigar e morder os alimentos. Com o passar dos tempos e conforme a nossa evolução, o cérebro humano aumentou de tamanho, o que resultou no estreitamento da mandíbula. Por causa disso, os genes que controlam o número de dentes são independentes daqueles que controlam o desenvolvimento do nosso cérebro, o que leva a uma certa incoerência, já que a mandíbula humana não é tão grande e, mesmo assim, possui os dentes do siso. Existem pouquíssimas pessoas que conseguem mexer suas orelhas. Você é uma delas? Se sim, parabéns! Você é uma pessoa rara. Alguns animais, como gatos ou cachorros, também podem realizar essa ação facilmente. É possível mover suas orelhas através de alguns músculos que ficam atrás delas, os chamados músculos auriculares. Apesar dessa habilidade ser um pouco inútil hoje em dia, há milhares de anos ela era muito importante para que os humanos direcionassem sua audição para a caça. Fechar os olhos ao espirrar é um ato inevitável. Trata-se de um reflexo para evitar que os germes entrem em contato com os nossos olhos. Nossos nariz e olhos são ligados através de nervos faciais. Por esse fato, a estimulação de um espirro passa pelos nervos e depois do cérebro até nossas pálpebras, o que automaticamente faz com que a maioria das pessoas pisque durante o espirro. Portanto, ainda é possível que algumas pessoas consigam espirrar de olhos abertos. Mas fique tranquilo. Ao fazer isso, seus olhos não vão saltar para fora. Isso é mito. Esses buraquinhos fofos e atraentes podem ser encontrados em cerca de 20% da população. O que você provavelmente não sabia é que as covinhas são uma deformidade do rosto. As covinhas podem ser consideradas um defeito congênito. Isso significa que a pessoa tem alguma falha no tecido conjuntivo subcutâneo, ou seja, na camada base da pele. As pessoas que têm covinhas apresentam um músculo de menor comprimento em relação àquelas que não as têm, uma evidência de que o buraquinho não passa de um erro. Além disso, possuir covinhas faz com que você se pareça mais jovem. O ponto é que as covinhas estão associadas à ternura das crianças e dos bebês. É por isso que as pessoas que têm covinhas
geralmente parecem mais jovens. É muito comum você ficar arrepiado ao ouvir um certo tipo de música, ver uma cena romântica ou até mesmo ser tocado por alguém que você gosta. Essa sensação se chama frisson, um termo francês que significa arrepio. Portanto, estudos mostram que aproximadamente 2/3 da população sabem o que é sentir isso. Alguns cientistas dizem que os arrepios são o presente evolutivo dos nossos ancestrais, os primatas. Essa era a única forma de mantê-los aquecidos. Quando estamos com frio, os músculos ligados aos pelos do nosso corpo se encolhem e os pelos ficam em pé. Muitos dizem que pessoas que possuem a prega siamesca geralmente têm um estilo de vida muito diferente das outras pessoas que não a têm. Mas isso não quer dizer que a pessoa que tem essa característica vive melhor ou pior do que aquelas que não possuem. De fato, acredita-se que pessoas portadoras da prega siamesca têm muito mais sucesso do que a maioria, pois elas são capazes de desenvolver técnicas e invenções que servirão por gerações. Há vários exemplos de pessoas com este traço nas mãos e que contribuíram de forma positiva para a história da humanidade, como os escritores John Steinbeck, Tony Robbins e também Henry Miller. A prega siamesca é encontrada em cerca de 1,5% da população geral, em pelo menos uma das mãos. Esse tendão que fica localizado em nosso punho e que se parece com um pequeno músculo é chamado de palmares longos e nos ajuda na hora de flexioná-lo. Só que não são todas as pessoas que o possuem. Existem outros músculos presentes no antebraço que também são capazes de fazer essa função, e por isso não precisamos necessariamente da ajuda dele. Ele foi muito útil para os nossos antepassados, que utilizavam seus membros anteriores para se mover. Se acaso você não tem essa característica em evidência, parabéns! Você está entre os 10 a 15% dos humanos do planeta Terra que nasceram sem ele, em um ou nos 2 braços. Estudos da Universidade de Londres mostram que o cerebelo, uma área que fica localizada na parte de trás do cérebro, pode prever sensações assim que você as provoca em seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, é impossível reagir quando isso é feito por uma outra pessoa. Quando você tenta fazer cócegas em si mesmo, o seu cérebro cancela os impulsos vindos de outras áreas e não responde a esse estímulo. Mas uma coisa muito interessante é que os cientistas descobriram que algumas pessoas são capazes de fazer cócegas em si mesmas. No entanto, eles dizem que essa capacidade pode ser um sinal de alerta para o alto risco de esquizofrenia, uma vez que o cérebro não consegue reconhecer esse ato involuntário. Você acabou de assistir a mais um vídeo. O que achou? Aperta o like para nos ajudar e não se esqueça do comentário. Obrigada por assistir. Tchau!